E aí, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo. Como você já deve ter lido aí no título, hoje eu quero falar um pouco sobre o que você precisa fazer antes de tentar evangelizar, antes de falar de Jesus para alguém. Eu aprendi isso da maneira mais difícil possível. Uma vez eu estava na escola, no meu sétimo ou oitavo ano, e eu tinha muitos amigos que não eram crentes, que não conheciam Jesus, que a família deles também não era. Mas a minha família era toda cristã, então eu sabia todas as regras, todas as histórias bíblicas, mas eu não vivia uma vida com Jesus, eu não tinha um relacionamento verdadeiro com Ele. E eu não tinha me tocado disso ainda, mas eu só vivia de regras e leis. E aí, quando a gente estava conversando num diálogo normal, ele falava muito palavrão, esse amigo meu. E aí eu virei para ele e falei, cara, você precisa parar de falar palavrão porque Deus não se agrada nisso. Isso não é algo bom, não é algo de santidade. Aí ele vira para mim e fala, mas você também faz isso. Você também fala palavrão. E naquela época, quando ele falou isso para mim, eu tomei um choque. Eu me deparei com isso e acredito que aquilo veio de Deus, porque ele me mostrou, Deus me mostrou através da vida dele, que eu não estava vivendo um relacionamento íntimo e verdadeiro com Deus. E hoje eu quero ir mais a fundo nesse ponto. Não adianta você querer falar de Deus, não adianta você querer evangelizar, trazer a mensagem de salvação para Jesus, se a sua vida não é uma vida verdadeiramente transformada. Porque as pessoas sabem disso e, acima de tudo, Deus sabe disso. Ele conhece o seu coração. É muito normal que a gente tenha o desejo, ou às vezes, até por obrigação, tenha que evangelizar. É o que Jesus mandou a gente fazer. Vão, façam discípulos, evangelizem por todo mundo. Mas antes de você fazer isso, você precisa de uma premissa muito básica. Você precisa colocar a sua casa na rocha. Quando Jesus traz esse texto de basear a casa na rocha, ele está falando de algo muito maior, de colocar as palavras dele, os ensinamentos dele em prática. Então de nada adianta você falar para os outros basearem e construírem a casa deles na rocha se a sua ainda está na areia ou em qualquer outro lugar que não na rocha. E como você sabe disso? Como você sabe que a sua vida está verdadeiramente na rocha? É simples, a santidade. Se você tem uma vida verdadeira, um relacionamento íntimo com Jesus, você vai prezar pela santidade e vai buscar a vontade do seu espírito acima da vontade do seu corpo. Então, quando você vive em santidade, quando você luta contra os seus pecados, quando você sempre tenta ser alguém melhor e abrir mão de todos esses prazeres que antes te agradavam, que antes faziam parte da sua zona de conforto, agora você larga tudo isso por um bem maior. Agora você larga tudo isso para basear sua casa na rocha, para fazer a vontade do Pai. E é só nesse momento, é só quando você fizer isso que você vai poder falar do amor de Deus para os outros. Não tem como você falar para as outras pessoas construírem a casa delas na rocha se a sua ainda está na areia. E elas percebem isso porque elas olham para você, elas falam, mas você não tem uma vida transformada, mas você ainda é igual, mas você ainda vive de regras, mas você não conhece a Jesus de verdade, porque você está querendo falar disso para mim. E não me entenda mal, mas uma coisa levanta a outra. A santidade, o evangelismo e a testificação andam juntos. Quando você vive uma vida santa, vive uma vida em santidade, as pessoas que estão ao seu redor percebem isso. As suas atitudes mudam e as pessoas começam a perguntar para você o que há de diferente com você, o que aconteceu com você, porque antes você não era assim e agora você está agindo desse jeito. Por que você está fazendo isso? Aceitar Jesus, ter um relacionamento íntimo com Ele, basear a casa na rocha, é um processo e às vezes leva um tempo. Mas o que você deve fazer é colocar Deus acima de todas as coisas e buscar a vontade dele para a sua vida. Não só viver aquilo que você acha que é o Evangelho, acha que é a vontade dele, mas estudar a Bíblia, orar e fazer isso todos os dias para viver a vontade completa do Pai para você. Então, quando você viver isso, quando você viver a vontade dele, buscar o reino de Deus acima de todas as coisas, isso vai ficar evidente na sua vida e aí você vai poder falar do amor dele para as outras pessoas, porque isso te transformou. Você já provou disso, você não é mais um hipócrita falando de coisas que você não conhece. Você não é mais um legalista falando para os outros viverem de regras que você não vive, que você não sabe de onde vieram. Então, antes de evangelizar, conheça da onde vem o seu relacionamento com Deus, se você está com a vida verdadeiramente baseada na rocha. E aí Deus vai te usar para fazer coisas maravilhosas. Não deixe de evangelizar, mas busque fazer do jeito certo, porque é só assim, é só quando você mantém a sua santidade
que os outros vão poder ver transformação verdadeira na sua vida e desejar isso para a vida deles. Espero que esse vídeo tenha te ajudado, tenha te dado um alerta. Deixa o like aí, dá um comentário, comenta o que você achou e até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Falou!